Olá, queridos irmãos, queridas irmãs, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao nosso canal aqui da Igreja no Gama, onde nós estamos aí postando, gravando uma série de mensagens baseada neste livro aqui que está nas minhas mãos, espero que você esteja vendo bem aí. Este livro é uma publicação da editora Árvore da Vida, cujo autor é o nosso Miguel Mar, irmão Miguel Mar, e nós temos falado já. Essa será a nossa quarta mensagem baseada nesse livro, um projeto que nós temos aqui na nossa igreja, o projeto Livro na Minha Mão. E nosso objetivo é poder apresentar e encorajar você, incentivar você a poder não somente adquirir os livros, mas também poder ler os livros, poder acompanhar o seu conteúdo e assim poder ser edificado. E o objetivo desse livro em especial, um tema bastante interessante, que é: sua família está pronta para o arrebatamento? Essa é uma pergunta bastante interessante, especialmente para nós, como crentes que cremos que nós estamos vivendo nos últimos dias. Estamos chegando aí à reta final desse período da humanidade. Cremos que muito em breve Jesus Cristo está voltando para poder vir buscar a sua noiva, a sua esposa, ataviada, adornada. E as nossas famílias, elas fazem parte dessa noiva. E para isso nós precisamos buscar prepará-la para que ela também esteja pronta para esse grande dia, um dia bastante glorioso, que será realmente de muita festa para todos nós. E o objetivo que nós queremos aqui é fazer de uma forma bastante síntese, uma síntese desse livro, especialmente o capítulo 4, o qual irei compartilhar com você hoje, para que você e eu sejamos estimulados à leitura, né? Sabemos, apesar de toda a disponibilidade de meios online, meios virtuais para leitura, nós ainda acreditamos que o livro físico ele também ainda tem a sua importância. Então nós queremos ajudar a você e a sua família a que você receba aqui as nossas orientações, nossas instruções e aplique na sua família. Esse é o nosso objetivo, o nosso propósito primordial, é abençoar a sua família, assim como a nossa tem sido abençoada. E o capítulo 4 ele tem como tema o resultado do encabeçamento. Então, especialmente sobre o encabeçamento, nós vamos ver no capítulo 2, que foi falado aqui pelo nosso irmão Jorge. Encorajo você a poder procurar esse vídeo, na descrição desse vídeo que está aqui, a ouvir aquela mensagem para que você possa compreender um pouco melhor acerca do encabeçamento, do que se trata esse encabeçamento, não somente de homem para mulher, mas também Deus em relação a nós. E o resultado desse encabeçamento, ele é proveniente de um acontecimento extraordinário que aconteceu na humanidade, chamado ressurreição. A ressurreição é aquele acontecimento em que Cristo, quando foi à cruz e ele foi sepultado, ao terceiro dia ele se levanta dentre os mortos. A ressurreição basicamente é isto, é o levantar-se dentre os mortos. E esse foi o grande acontecimento, essa é a grande coluna da fé cristã, é a ressurreição de Jesus. E eu gostaria de usar, o autor aqui do livro, ele vai usar esta figura da ressurreição para poder ilustrar acerca da nossa família, acerca do casamento, acerca da criação dos filhos também. E para isso eu gostaria de ler com você o texto proposto, que está aqui em 1 Coríntios capítulo 15, do verso 36 até o verso 38, que diz o seguinte: insensato, o que semeias não nasce, se primeiro não morrer. E quando semeias, não semeias o corpo que há de ser, mas o simples grão, como de trigo ou de qualquer outra semente. Mas Deus lhe dá corpo como lhe aprouve dar, e a cada uma das sementes o seu corpo apropriado. Aqui o que o apóstolo Paulo vai fazer é uma discussão acerca se os ressuscitados terão ou não corpo. E aí ele vai usar essa ilustração da semente do trigo ou de qualquer outra semente, mostrando que a semente, eu quero que você crie essa imagem aí para você, uma semente, seja ela de qual for a fruta ou a espécie, é aquela semente que está na sua mão. Ela, a princípio, ela não tem nenhum valor, ela não tem nenhum significado, nenhum sentido. Ao você olhar para aquela semente, ela não tem nenhuma perspectiva, a não ser lançada
na terra. Se ela não for lançada na terra e morrer, essa semente ela não vai poder desempenhar o seu verdadeiro significado, o seu verdadeiro sentido, que é poder produzir e assim gerar um novo corpo, seja de trigo ou seja de qualquer outra espécie. E o autor quer utilizar esta figura para trazer a mim e a você algo bastante significativo na nossa experiência como famílias. Todos nós sabemos como nós passamos por muitas e muitas dificuldades. Todos nós enfrentamos dilemas cotidianos, dificuldades entre o relacionamento conjugal, o relacionamento pais e filhos, e não tem sido fácil, especialmente nesses últimos tempos. Nós temos visto muitas famílias se dilacerarem nesse período, né? E muitas mesmo. É muito triste que isso tenha acontecido. Mas eu quero dizer para você que esse aspecto que está sendo nos apresentado neste livro, acerca da ressurreição, é algo maravilhoso, é algo espetacular, extraordinário. É uma declaração que Deus dá a mim e a você, de que Cristo, Ele venceu o maior dos inimigos, que foi a morte. O maior inimigo não é o seu marido, não é a sua esposa, não é os seus filhos, não é a condição financeira, não é a doença. O pior inimigo que nós enfrentamos dentro da família é a morte. E essa morte aqui não somente a morte física, mas aquela morte dos sentimentos. Muitos, infelizmente, têm experimentado isso nesses últimos tempos, a morte dos sentimentos, a morte das afeições de um para com o outro, as afeições da família, o conjunto familiar. E nós queremos, através dessas palavras aqui, apesar das circunstâncias, lembrar a você que Cristo, Ele venceu a morte. A ressurreição é uma declaração categórica de que a vida vence a morte. E esse é o nosso objetivo hoje, é mostrar que, apesar de, quero fazer essa comparação de nós como uma semente, tá? O casal, a família como uma semente. E hoje talvez esteja passando por experiências muito dolorosas, muito terríveis, que muitas vezes ao olhar para o quadro de uma forma geral nós pensamos em desistir, em nos entregar, em nos render. E muitos somos como essa semente. Perdemos o encanto, perdemos a alegria, a satisfação do convívio familiar, e tudo isso são sinais da morte operando na nossa vida, operando nessa semente. O que nós muitas vezes não queremos, às vezes, é ter o tempo, o processo que essa semente, sem encanto, sem alegria, sem afeição, leva para poder resgatar todos esses sentimentos novamente, porque é possível resgatar todos esses sentimentos. E eu quero lembrar você que nós estamos nos referindo àqueles que realmente confiam em Jesus, aqueles que de fato entregaram as suas vidas a Ele. Essa palavra é especialmente dirigida a você, que é um irmão em Cristo Jesus, aquele que já confessou o Senhor Jesus como seu Salvador. E se você que está nos ouvindo, nos assistindo, não o fez, eu encorajo veementemente que você o faça. Creia verdadeiramente em Jesus, confie nele e tudo mais ele fará na tua vida. Então, continuando aqui, quando nós olhamos para esse cenário, nós olhamos e pensamos, aqui não há mais esperança, meu casamento não tem mais esperança, o meu filho que está passando por uma determinada situação não tem mais esperança, a minha família não tem mais esperança. Apesar de muitas vezes nós não falarmos assim, nós o sentimos e nos comportamos assim, de uma maneira que se expressa na nossa forma de falar, na nossa forma de agir, de tratar uns outros dentro da família. Mas eu quero dizer uma coisa para você, que há esperança. Eu quero deixar isso claro para você, há esperança. Então, quando olharmos para isso, para esta figura da ressurreição, nós temos sempre que nos voltar ao Senhor e dizer, Senhor, obrigado porque o Senhor venceu o maior inimigo. O que seria da minha vida sem a ressurreição? O que haveria da minha fé sem a ressurreição? Então, se o Senhor venceu o nosso maior inimigo, que é a morte, essa situação pela qual estou vivendo hoje, ela também pode ser vencida pela vida do Senhor que está em mim, e eu creio que está em você também. Isso é fundamental, nós podemos desfrutar. A vida de ressurreição, a vida de Cristo Jesus está também dentro de mim e dentro de você também. Então,
essa declaração de que um dia Deus ele quer mudar a sua vida e a minha vida por meio desta palavra. Mas a pergunta que eu lhe faço: você quer que a sua vida mude? Essa é uma grande pergunta. Deus ele quer que a sua vida mude, mas você quer que a sua vida mude? Como é que nós podemos dizer, não somente verbalizar, eu quero que a minha vida mude, eu quero que essa situação mude, eu quero que meu filho ou minha esposa ou meu esposo mude? Como é que nós podemos de fato evidenciar que nós realmente queremos que isso aconteça? Como queremos poder viver esta vida de ressurreição na experiência, na prática, na nossa casa? Bem, primeira coisa que nós precisamos aprender é a confiar no Deus que ressuscita os mortos. Eu quero ler com você em Romanos, aqui talvez você já deva conhecer, mas é algo bastante interessante para isso que nós estamos falando, porque se estamos vivendo por uma situação difícil, especialmente na vida familiar, onde os sentimentos, as afeições estão desaparecendo, estão morrendo, onde o que impera muitas vezes é a morte com os seus sintomas, a tristeza, o desânimo, o desencorajamento, as acusações, as intrigas, brigas constantes, isso são sintomas da morte. E nós vamos apresentar aqui para você, nessa questão de você confiar no Deus que ressuscita os mortos. Não é só dizer da boca para fora, eu confio em Deus, eu acredito em Deus. Não é somente isso, isso é importante, é um passo inicial. Mas, quando você fala, eu confio em Deus, há as implicações pertinentes a esta afirmação que eu e você fazemos. Então, vamos voltar aqui para Romanos, capítulo 4, no verso 17, é um capítulo que fala especialmente da experiência que Abraão teve com Deus. Abraão, ele queria um descendente, ele não podia ter um descendente por causa da sua idade, a sua esposa também não podia ter filhos, e ele fala para Deus, como é que eu, na idade que estou, minha esposa também, como é que nós vamos ter filhos? Então, esse capítulo é direcionado para Abraão. Então, veja bem, e também para mim e para você, por que não? Diz assim, capítulo 4, verso 17, como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Olha que coisa tremenda. Nós estamos vendo que confiar é o mesmo que crer. O Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Então Deus está dizendo assim para Abraão, olha o versículo 18, Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência. Abraão, ele até olhar para si, porque ele ainda estava vivo, olhar para sua esposa, ele ainda estava vivo, ela estava viva, então eles ainda tinham possibilidade, de alguma maneira miraculosa, ainda poder ter um filho, mas ainda sem força, sem passar todo o período da fertilidade que a humanidade tem, ele ainda assim, ele creu, ele confiou na palavra que havia sido dito a ele, que ele teria um filho. Então veja que situações como essa nós também enfrentamos na nossa relação familiar, e nós estamos com o objetivo de poder preparar a nossa família. Nós não podemos abrir mão da nossa família, não podemos abrir mão do nosso relacionamento conjugal familiar. Devemos crer que Deus que ressuscita os mortos, se Ele é capaz de ressuscitar os mortos, eu creio que Ele pode também ressuscitar o ambiente que está na sua casa hoje, talvez de tristeza, de desânimo, de intriga, de brigas, de discussões constantes. Ele pode mudar essa situação, mas para isso nós precisamos confiar neste Deus. E o versículo 24 diz o seguinte ainda, mas também por nossa causa, não somente agora por causa de Abraão, mas também por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputado, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus, nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Então veja que agora ele não está falando somente de Abraão, mas também está falando agora de mim e de você que cremos, que confiamos. E qual é o sintoma, qual é a evidência de que você confiamos em Deus? É a maneira como nós tratamos
os nossos cônjuges, como é que nós tratamos os nossos filhos, como nós nos empenhamos, como nós nos dedicamos, porque o que eu creio deve-se corresponder com aquilo que eu faço. Ou seja, aquilo que eu creio que Deus pode fazer, que Ele é capaz de fazer, baseado nesta crença, eu ajo dessa maneira. Eu vou fazer as coisas baseado naquilo que eu creio. Se eu creio que Deus é capaz de ressuscitar, então eu vou agir desta maneira, ou seja, tratando melhor o seu cônjuge, tratando melhor a sua esposa, tratando melhor o seu esposo, esforçando-se para se comunicar com seus filhos de uma forma mais apropriada, criando momentos onde a família possa se reunir, onde a família possa se conversar, onde a família possa ter um momento de satisfação, de alegria, de contentamento. Nós precisamos agir baseado naquilo que nós cremos. É o que o autor no livro quer nos mostrar. A ressurreição é um fato maravilhoso, extraordinário, nos dá muita esperança, como nós vimos aqui agora, como exemplo de Abraão. Mas nós devemos agir de acordo com aquilo que nós cremos. Então, se eu confio, se eu creio em Deus, eu vou agir de acordo com aquilo que eu estou falando. Então, se meu relacionamento, por alguma razão, por algum motivo, seja qual terem sido essas razões que estamos na maneira como nós estamos hoje, essa semente que está sem canto, ela está caindo na terra. Ela está caindo na terra. Você deve se lembrar de João 12, 24, que Jesus fala que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Ele vai ficar isolado, vai ficar sozinho. E quando ele cai e ele morre, ele produz muitos frutos. Foi o que aconteceu na obra de ressurreição de Jesus. Ele, como único grão, caiu na terra e morreu, e ele ressuscitou, aleluia, gerando a muitos frutos, que sou eu e você. E é isso que ele quer fazer. Ele quer voltar que a nossa casa volte novamente a dar frutos. A semente que está em mim e em você possa novamente germinar e trazer aqueles frutos que eu e você tanto esperamos, tanto almejamos, mas que muitas vezes, por causa das circunstâncias, nós perdemos a esperança. Não perca a esperança. Lembre-se desse fato glorioso, a ressurreição de Cristo. Ele falou que se você crê naquele que ressuscitou os mortos, que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, Ele pode ressuscitar a tua família, Ele pode ressuscitar o teu casamento, Ele pode ressuscitar os teus filhos. Basta que eu e você creiamos nele e possamos agir de acordo com aquilo que nós cremos. Um outro fator muito importante dentro daquele contexto que ele está nos colocando, que eu e você devemos buscar, é a oração. A evidência de que nós confiamos em Deus, que nós cremos em Jesus, é que nós oramos. Nós oramos porque nós confiamos, nós colocamos diante dele as nossas dificuldades, as nossas limitações, as nossas restrições, colocamos o nosso esposo, a nossa esposa, os nossos filhos, nós os apresentamos constantemente, crendo, confiando que ele vai operar naquela circunstância, que ele vai operar no coração daquela pessoa, que ele vai operar na condição do meu filho, na condição do meu marido, na condição da minha esposa. Ele pode mudar, porque ele é o Deus que vivifica os mortos. Creia, meu irmão, Ele é o Deus que vivifica os mortos. Muitos, por deixarem de crer, por deixarem de confiar, perderam esse momento, e muitos hoje romperam com esses relacionamentos saudáveis, maravilhosos, que passam por dificuldade como todo mundo. Todo mundo, ninguém está isento de passar por dificuldade. Às vezes é o período da morte, nós estamos faltando, o que nos falta muitas vezes é de fato cair na terra e morrer, entregar os pontos para aquele que realmente pode fazer todas as coisas, que é Deus, nosso Pai, em Cristo Jesus. Então nós devemos buscar orar, devemos buscar insistentemente oração, para que o Senhor possa operar na minha vida e na vida daqueles quem eu estou orando, porque a minha família precisa estar pronta, minha família precisa estar preparada para esse grande dia glorioso do arrebatamento, que você deve se lembrar que em Mateus capítulo 24, lá há uma série de circunstâncias em que as pessoas vão estar envolvidas e elas serão tomadas, ou seja, elas serão arrebatadas. Lá vão estar no moinho, outros vão estar no campo, outros vão estar na cama, um será tomado e deixado o outro. Porque há um aspecto individual do arrebatamento, mas também há um aspecto coletivo, do qual eu e você devemos nos empenhar para que nós possamos ter condições de sermos arrebatados, mas também a nossa família, esposa e filhos também sejam arrebatados. Por isso que é muito importante nós aprendermos a confiar no Senhor, a confiar na sua palavra, como Abraão. Ele creu na palavra de Deus. Ele confiou na palavra de Deus, ele não olhou para a sua circunstância, ele não olhou para a sua condição de velhice que não poderia mais ter filho.
A função de Abraão era coabitar com a sua esposa, e a partir dessa coabitação, sim, Deus iria operar. Então ele agiu de acordo com aquilo que ele creu, e eu e você também devemos agir de acordo com aquilo que nós cremos. Se nós cremos que Deus pode mudar o quadro da nossa família, Ele realmente pode mudar, mas eu vou agir de acordo com isto, tratando melhor meu esposo, tratando melhor minha esposa, me esforçando para poder comunicar melhor com os meus filhos, empenhando para criar momentos agradáveis na família, para que nós possamos de fato trazer a família para junto de nós, para junto daquele que pode todas as coisas. Então não somente você deve orar, mas também busque a ajuda daqueles que possam orar também com você, para lhe reforçar ainda mais a sua oração, de pessoas que você confia, pessoas em que você pode abrir o coração e dizer: fulano, ore por mim, me ajude em oração, eu estou orando pela minha família, estou orando pela condição do meu filho, eu queria que você me ajudasse em oração. Busque gente para que possa orar com você, busque irmãos que possam orar com você, que possam caminhar com você na sua jornada. Isso vai ser maravilhoso, isso vai ser muito benéfico para você, para que você não desista, não se isole, não pense que você vai resolver todas as suas coisas sozinho. Muitos têm fracassado nesse processo porque acham que podem vencer sozinhos. E nós estamos vendo o resultado de muitos e muitos dilacerarem não somente as suas próprias vidas, mas a sua família também, porque acharam que poderiam confiar em si mesmos, confiar talvez no seu conhecimento bíblico, na sua boa conduta, na sua justiça, na sua moral, e muitos estão fracassando. Meu querido, minha querida, vamos aprender a confiar no Senhor e a confiar uns nos outros. Procure pessoas em quem você possa contar. Procure irmãos e irmãs com quem você possa contar, para que possam caminhar com você, para que possam ajudar você nessa jornada, nessa árdua tarefa de experimentar na prática a vida de ressurreição. Então vamos buscar isso. Ajude pessoas de oração. Tiago capítulo 5 nos diz o seguinte, quero ler aqui com você, Tiago capítulo 5, verso 16, diz assim: ó Senhor Jesus. Tiago capítulo 5, verso 16, diz-nos o seguinte: confessai, pois, vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. Olha que coisa incrível, confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Então, está aqui um motivo porque eu e você devemos buscar ajuda, devemos buscar pessoas que possam orar conosco, que possam ombrar conosco, caminhar conosco nesse processo, para que a nossa família possa ser preparada. Não desista da sua família, meu querido, minha querida. Lute pela sua família. Não acredite simplesmente nos seus sentimentos momentâneos, atuais, apesar de muitas vezes eles serem tão verdadeiros, porque as circunstâncias externas, elas apresentam isso, elas te mostram isso. Mas confie no Deus que ressuscitou os mortos. Eu creio que o quadro da nossa família pode mudar se nós realmente nos colocarmos diante daquele que ressuscitou os mortos. Se de fato nós confiarmos nele, se de fato nos entregarmos a ele, confiando mesmo de verdade nele, não questionando, não duvidando, mas realmente confiando, entregando-se a ele, agindo de acordo com aquilo que nós cremos, buscando uma vida de oração, de intercessão, buscando a ajuda de outros para poder nos fortalecer nessa caminhada, para nos ajudar nessa trajetória. Eu tenho certeza que isso vai mudar completamente a vida da nossa família, vai nos prepará-lo para esse grande dia do arrebatamento. Para isso, nós ainda precisamos, meu querido, minha querida, sermos simples e sinceros. Não há como nós buscarmos ajuda em Deus, buscarmos ajuda nas pessoas, se nós não formos simples, se nós não formos sinceros. Nós nos tornamos muito complicados hoje em dia, nós temos muitas complicações, nós botamos obstáculos para tudo, botamos dificuldade em tudo, nós sempre achamos que os outros não podem mudar, que as pessoas não podem mudar, e de fato muitas não podem mesmo, como eu e você. Nós muitas vezes falamos, fulano não muda, Beltrano não muda, mas e você, tem mudado? Faça essa pergunta para você, você tem mudado? O seu temperamento, como é que ele é? Você já olhou e muitas vezes fala assim, eu sou uma pessoa explosiva, eu não consigo controlar a minha explosão muitas vezes, a minha raiva. Então, veja, se você tem dificuldade para esse temperamento, imagina as outras pessoas, também têm dificuldades. Nós não vamos conseguir mudar por nós mesmos. Mas claro, se uma vez nós nos colocarmos diante desse que ressuscitou os mortos, certamente, eu tenho certeza de que ele é capaz de mudar esse temperamento, mudar esta condição da nossa vida e da nossa família. Então precisamos ser simples, precisamos aprender a descomplicar um pouco mais a nossa vida.
Nós somos muito exigentes, nós estamos sempre exigindo, sempre querendo mais, sempre querendo um comportamento assim, um comportamento assado. Eu só vou fazer se fizer assim, só vou fazer se fizerem assado. E aí a vida vai ficando muito complicada, vai ficando muito difícil, vai ficando muito desgastante. E aí nós não conseguimos enxergar, não conseguimos ter esperança na condição na qual nós estamos vivendo. Sejamos simples, sejamos sinceros. Nós não podemos mudar a nós mesmos, não podemos mudar a outra pessoa. Só quem pode fazê-lo é o Senhor nosso Deus. Ele sim ressuscita os mortos, Ele sim pode ressuscitar a nossa família, pode ressuscitar o nosso casamento, pode ressuscitar os nossos filhos. Mas para isso nós precisamos crer, precisamos confiar. E essa confiança é uma evidência de que nós oramos, buscamos ajuda em oração. Nós também vamos ser simples, vamos ser sinceros. Louvado seja o Senhor por todas essas coisas. E uma outra coisa que nós precisamos levar em consideração dentro desse contexto da família é o poder do perdão. É uma outra característica, uma outra situação que nós vamos declarar que nós de fato confiamos em Deus. Porque lembre-se que nós queremos que a nossa vida e da nossa família tenha uma transformação, tenha uma mudança. Porque não queremos mais que ela seja somente uma semente nas nossas mãos, que olhamos sem encanto, sem beleza, sem alegria, sem nenhum entusiasmo, mas queremos que essa semente, que é a nossa vida, ela caia na terra e ela possa vir a produzir frutos. Mas para isso, nós precisamos ter essa postura do perdão. O perdão ele é fundamental para o relacionamento familiar, para o relacionamento conjugal. Ele é fundamental. Sem esse perdão genuíno em Cristo, dificilmente as coisas podem mudar, dificilmente. Nós podemos fazer muitas coisas certinho, mas se nós não perdoarmos de coração, como nos ensina a Escritura, liberando de fato perdão para aqueles a quem nos ofendem, e aceitando o perdão daqueles a quem nós ofendemos também, dificilmente nós vamos ter uma mudança significativa na nossa vida, na nossa família. Então, o perdão ele é fundamental. O ato de perdoar deve ser feito na presença de Cristo. Quero ler aqui com você em 2 Coríntios, capítulo 2, verso 10 e 11. Diz o seguinte, diz assim: a quem perdoais alguma coisa, também eu perdoo, porque de fato o que tenho perdoado, se alguma coisa tenho perdoado, por causa de vós o fiz na presença de Cristo, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios, ou não lhe ignoramos os pensamentos, as suas estratégias, as suas intenções. O perdão ele é fundamental em todo esse processo que nós estamos falando do encabeçamento, do resultado do encabeçamento, que é o tema desse capítulo 4 deste livro que nós estamos falando aqui. Esses alguns pontos nós destacamos para poder apresentar a você, e eu quero encorajar você a poder pegar, ler esse livro, meditar nesse livro, meditar nesse conteúdo e aplicá-lo na sua experiência. Em Marcos, aqui para a parte final já da nossa comunhão, quero ler aqui, terminar em Marcos. Veja que se nós não perdoamos, em Marcos capítulo 11, Marcos capítulo 11, verso 22 ao verso 26, diz o seguinte: ao que Jesus disse, tende fé em Deus, porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, a este problema, a essa dificuldade, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que se diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. Isso é o próprio Senhor Jesus falando. E quando estiverdes orando, olha só, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai. Olha só, para que vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Ou seja, você está em oração, pedindo algo para Deus, para que a sua família seja mudada. Deus vai lembrar que você também tem alguma coisa contra o marido, contra os filhos, você também deve perdoá-los, para que a minha e a sua oração possa ter o devido efeito, devido poder de ação na nossa família. Queria terminar lendo este versículo para você. De tudo que nós falamos até aqui, este é um dos pontos mais importantes.
nós precisamos perdoar para que o nosso Pai Celeste nos perdoe e assim as nossas orações feitas em favor da nossa família e dos nossos relacionamentos sejam transformados. Nós precisamos perdoar. Então, meu querido, minha querida irmã, que Deus abençoe você, que Ele coloque no seu coração e no meu coração essa disposição, esta atitude de perdoar a quem tem nos ofendido, assim como nós também temos ofendido aos outros. Encorajar você a poder adquirir ou fazer parte do projeto O Livro na Minha Mão. Compre o seu, adquira-o, leia-o, desfrute e pratique. Deus abençoe você e abençoe também a sua família e até o nosso próximo encontro. Jesus é o Senhor. Amém.